Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta audição à entidade reguladora da saúde. Em nome da Comissão de Saúde, cumprimentar a delegação, Dr. Pimenta Marinho, Presidente do Conselho de Administração, Dra. Mariana Mota Torres, vogal do Conselho de Administração, Professor Dr. Franklin Marques, vogal do Conselho de Administração. Muito bom dia e agradecer a presença cá na Comissão de Saúde. E, antes de mais, desejar-lhes, em nome desta Comissão, um excelente trabalho à frente da entidade reguladora. O assunto desta audição é para prestar esclarecimentos sobre eventuais constrangimentos no acesso à interrupção da gravidez, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A grelha de tempos, temos 4 minutos para a apresentação do requerimento e depois passamos 4 minutos em resposta à entidade. E daremos 4 minutos de intervenção a cada grupo parlamentar presente, depois a resposta em bloco e teremos uma segunda ronda de 1 minuto a cada grupo parlamentar e também a resposta em bloco à entidade. Eu passaria desde já a palavra ao grupo parlamentar do requerente, grupo parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Antónia Almeida Santos tem a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, Dr. Pimenta Marinho, os vogais do Soutor, e sendo esta a primeira vez que a entidade reguladora da saúde vem à Comissão Parlamentar de Saúde, queria obviamente desejar um maior sucesso nas funções que iniciaram ainda há pouco tempo e dizer-vos que é com muito gosto que poderemos articular o nosso trabalho e, obviamente, vamos ter muitas oportunidades para conversar com lealdade, com um espírito de colaboração que eu acho que é em benefício dos utentes dos serviços de saúde. Soutor, o motivo que está subjacente a esta audição prende-se, como sabem, com uma notícia em que uma jornalista denunciava algumas violações ou possíveis violações ao cumprimento da lei da interrupção voluntária da gravidez. E nós, o Soutor compreenderá, que não podemos aceitar que a vontade livre das mulheres seja desrespeitada, quer por falta de meios, quer, obviamente, por princípios que até nos pareceram, de certa forma, paternalistas e até moralistas, pelo que constava da notícia. De facto, as leis são para cumprir e, portanto, neste sentido, temos todo o interesse em ouvir a entidade reguladora da saúde. Os profissionais de saúde, e falo nos profissionais de saúde porque a própria notícia punha palavras na boca de profissionais, pelo menos da área da saúde. Nós sabemos que têm que ser proativos, bem informados, afinal de contas lidam com a vida das pessoas e é importante que desenvolvam, nem que seja a empatia, a comunicação interpessoal, que é muito valorizada, e até, diria eu, a resiliência, porque lidam, de facto, com utentes que, por vezes, podem estar em situação até de algum desespero. Os utentes dos serviços de saúde podem sempre exercer o seu direito a reclamar casos que entendam em que o estabelecimento prestador de cuidados de saúde não atuou de forma adequada, digamos assim. Eu consultei o site da entidade reguladora da saúde e que, de facto, menciona que compete à entidade reguladora da saúde, e eu vou citar, garantir em permanência o respeito pelos direitos e interesses legítimos dos utentes, nomeadamente o direito de acesso aos cuidados adequados e tecnicamente mais corretos, os quais devem ser prestados humanamente, com prontidão e com respeito pelo utente. Isto, obviamente, em conformidade com a Lei 15/2014, de 21 de março. Ora bem, se de facto há um dever de não dificultar, de facilitar até de qualquer forma o acesso à prestação integrada e tempestiva dos cuidados de saúde,
O que nós gostaríamos de saber era se a entidade reguladora tem, no âmbito das suas funções inspectivas, que tem, e não só, e também no âmbito de reclamações que os utentes possam ter feito, até no âmbito do direito à queixa que todos os utentes têm, se têm dados que nos podem indicar que a lei da IVG está a ser violada em alguns estabelecimentos. Isso era uma questão. E também, se por acaso nos podem informar de algumas ações que a entidade reguladora da saúde tenha feito neste percurso de vários anos no que diz respeito ao respeito desta lei. E para já é só. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra então à entidade reguladora da saúde. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito bem. Muito bom dia, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar, senhoras deputadas e senhores deputados. É para nós uma honra estar aqui. É a primeira vez, estamos há muito pouco tempo na entidade reguladora, mas também quisemos estar aqui presentes os 3 membros do Conselho de Administração para também mostrar a importância que atribuímos a estas audições. E a IVG é, de facto, um direito que as mulheres têm, que está consagrado na legislação, faz parte da vida das pessoas e as reportagens que passaram nos órgãos de comunicação social trazem alguns sobressaltos sobre alguns juízos de valor que muitas vezes também são feitas sobre a atitude da mulher ou a decisão livre da mulher e, portanto, essa foi uma preocupação que nós tivemos em termos do Conselho de Administração, analisar o que é que tinha sido denunciado, ver o que é que tinha sido feito anteriormente em termos de entidade reguladora e ver como é que nós podemos atuar para o futuro em função do que lemos, do que ouvimos e do que chega à entidade reguladora. Nós bem sabemos que, de facto, este tipo de reclamações e muitas das mulheres têm reservas em fazer a reclamação. O próprio tempo também limita, muitas vezes, a procura da reclamação. Como sabem, eu também, antes de estar aqui, sou médico de família. Por acaso nunca me deparei com nenhuma situação dessas e, nos casos em que tive que intervir, nunca senti nenhum problema nem nenhuma dificuldade. Mas não há dúvida nenhuma que à entidade reguladora chegaram algumas reclamações, não são muitas reclamações, eu já vou referir esse aspecto, ou algumas denúncias, algumas notícias dos órgãos de comunicação social e até houve, num caso, que às vezes não são as próprias mulheres que fazem a reclamação, mas que foi profissionais de saúde que referiam, junto da entidade reguladora, que havia dificuldade no acesso à IVG. A entidade reguladora trata as reclamações e tem os discriminadores um bocadinho amplos no âmbito da obstetrícia e da ginecologia. E, fruto deste levantamento, nós alteramos esse procedimento e criamos mesmo um discriminador, a partir de agora, que é sobre restrição à IVG. Portanto, a partir de agora nós vamos poder monitorizar mais, digamos, em cima do acontecimento do que aquilo que acontecia até agora. No contexto das reclamações que entraram nesse discriminador um bocadinho mais amplo, nós tivemos em 2021 90 factos ocorridos e em 2020 90 e em 2021 100 ocorrências. A entidade reguladora, mesmo nestes anos, teve sempre essa preocupação e instaurou vários processos de avaliação, que, em regra, determinaram
a emissão de instruções de serviço para corrigir aquilo que estava mal, na perspectiva do cumprimento da legislação, e emitiu 9 instruções de serviço para que as entidades visadas nas reclamações pudessem corrigir essas insuficiências ou essas ilegalidades. Posteriormente, a entidade reguladora continuou a monitorizar e a acompanhar e verificou que essas insuficiências foram colmatadas e, portanto, estariam resolvidas. Entretanto, já agora este Conselho, nós determinamos em 9 de março fazer a abertura de um processo de monitorização para acompanhar e monitorizar o cumprimento por todos os prestadores de cuidados de saúde dos procedimentos em vigor para verificar se há limitações ou alguma limitação no acesso, envolvendo todas as entidades do SNS. Pedimos também informações à DGS e também à Ordem dos Médicos, nomeadamente sobre a questão da objeção de consciência, para termos também uma visão global da situação. Em resumo, nós podemos dizer que das averiguações efetuadas anteriormente, uma grande parte dizia respeito a questões de articulação, que se verifica que muitas vezes há dificuldades na articulação, obrigam as mulheres a andar um bocadinho de lado para lado à procura de um papel e limitando o acesso, dizendo que é necessário passar pelos cuidados de saúde primários, noutros locais não tendo protocolos de atuação ou de articulação com outras entidades e, portanto, no essencial seria isso. Para além disso, também determinamos fazer um estudo sobre a IVG mais aprofundado, para que possa servir de decisão, de apoio à decisão pelos decisores políticos e que divulgaremos, pensamos que no mês de maio que teremos esse estudo concluído e que poderá ser útil para esse trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos então passar a palavra aos grupos parlamentares por um período até 4 minutos. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, deputada Cláudia Bento. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, Dr. António Pimenta Marinho e a equipa que o acompanha, e também desejar-lhe um bom, profícuo mandato. Relativamente à temática que eu trouxe cá, o Partido Socialista requeriu esta audição sobre a falta de acesso das mulheres à interrupção voluntária da gravidez em hospitais do Serviço Nacional de Saúde, o que, em primeiro lugar, não deixa de ser curioso registar, quando nos lembramos que é o mesmo Partido Socialista que tem governado o país nos últimos anos. A interrupção voluntária da gravidez a pedido da mulher, isto é, ao abrigo da Lei nº 16/2007, pode ser realizada nos hospitais públicos, em alguns poucos centros de saúde do país e em clínicas privadas devidamente reconhecidas pelas entidades competentes, e que determina no seu artigo 3º que o Serviço Nacional de Saúde deve organizar-se de modo a garantir a possibilidade da realização da interrupção voluntária da gravidez nas condições e nos prazos legalmente previstos. Esta lei está em vigor há já mais de 15 anos e é precisamente agora, atualmente, que se verifica o seu incumprimento. De acordo com várias notícias veiculadas, a lei que consagra este direito é diariamente incumprida no Serviço Nacional de Saúde e importa saber o seu porquê e quais são os motivos que decorrem desta situação. Nas audições realizadas até agora sobre esta temática, ficamos ainda a saber, pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, não só que o número de inspeções registrou uma diminuição nos últimos anos, com cerca de 30% dos hospitais públicos não conseguem assegurar atualmente a consulta de interrupção voluntária da gravidez. Ou seja, serão, pois, pelo menos 13 os hospitais que não efetuam este procedimento de interrupção voluntária da gravidez, tendo que referenciar as mulheres para as outras unidades do Serviço Nacional de Saúde ou para unidades privadas. Aliás, a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde disse estar a realizar uma investigação aprofundada sobre as respostas do Serviço Nacional de Saúde à interrupção
interrupção voluntária da gravidez, a fim de corrigir o que possa não estar a decorrer de acordo com as regras exigíveis, esperando apresentar já no próximo mês os resultados que decorreram deste relatório e deste estudo. O PSD considera, aliás, que este relatório da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde poderá ser útil para se obter um conhecimento mais rigoroso da situação, não assente apenas em percepções, que é o que neste momento temos. Percepções são alguns dados que têm sido veiculados na comunicação social. Nos termos dos seus estatutos, cabe à entidade reguladora da saúde, como aqui já foi mencionado, receber e encaminhar as queixas e reclamações dos utentes dos serviços de saúde, incluindo naturalmente as apresentadas relativamente ao funcionamento dos estabelecimentos de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde. Relativamente a este tema, a interrupção voluntária da gravidez, garantir que os procedimentos por si definidos são aptos a assegurar de forma permanente e efetiva o acesso das utentes aos cuidados de saúde que efetivamente necessitem, maiormente no que à interrupção voluntária da gravidez respeita. Nesse sentido, algumas perguntas que o PSD vai aqui deixar, já algumas foram respondidas, mas irei efetuar as seguintes questões. O que o PSD pergunta à entidade reguladora da saúde é assim, desde que a lei está em vigor, portanto, e já lá vão mais de 15 anos, já lá vão 15 anos, quantas queixas e reclamações recebeu essa entidade reguladora até ao presente? Até à presente data, e com que tendência, se há um aumento ou se tem havido uma quebra. E quantas deliberações tomou já sobre eventuais violações à lei da interrupção voluntária da gravidez, no que respeita à burocracia no processo de referenciação e falta de acesso devido à ultrapassagem dos prazos de referenciação. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Srs. Deputados, Dr. António Marinho, bem-vindo mais uma vez a esta comissão, agora já devidamente empossado, e na sua pessoa cumprimento os outros membros do Conselho de Administração. Nós estamos aqui hoje a buscar a verdade, e para buscar a verdade devemos considerar provas e considerações que sejam opostas à nossa ideologia ou àquilo em que acreditamos primeiramente. Mas uma mentira será sempre uma mentira e uma verdade será sempre uma verdade, mesmo que muitos digam o contrário. Por isso, quando se fala de IVG, o termo médico e científico, como o doutor sabe muito bem que é médico, é aborto. E estamos sempre a falar da morte de uma vida humana que fica por nascer. E podemos dizer que há dois tipos de aborto, o aborto espontâneo e o aborto iatrogénico, ou o aborto provocado. O primeiro acontece porque a natureza assim o dita. O segundo é sempre uma vida humana que é eliminada por outra pessoa. Quando, em 2007, fizeram a campanha pelo aborto, a grande maioria das pessoas, até muitas delas nesta sala, diziam que queriam um aborto raro, legal e seguro. Era um chavão muito utilizado. Ora, chegamos aqui 15 anos depois e o aborto não é raro, continua a não ser legal e não é seguro. Primeiro porque continua a existir o aborto ilegal, muitas mulheres continuam a chegar ao SNS com efeitos secundários de abortos ilegais. Não é seguro porque mesmo os abortos feitos no SNS também conduzem a mortes e já várias mulheres morreram no SNS na sequência de abortos lá efetuados, e não é raro porque continua nos 18% do grande número de gravidezes, porque apesar de os números absolutos terem vindo a baixar ao longo dos anos, a verdade é que a prevalência do aborto sobre o número de gravidezes em Portugal continua a manter-se nos 18%, pelo menos de acordo com os relatórios a que a DGS nos vem brindando. O último é até 2021. Portanto, no nosso entender, houve uma banalização administrativa do aborto e existe um fraco tratamento de informação. Ao longo dos anos, houve de facto uma banalização da seriedade que é fazer um aborto, e isso levou ao enorme incremento de profissionais de saúde que passaram a objetores de consciência. Eu já falei com muitos médicos que me disseram isso mesmo na primeira pessoa. A prática do ato e a banalização acabou por torturar-lhes a consciência e, na sua liberdade, disseram: eu não faço mais abortos. A fiabilidade dos relatórios fica atacável quando há mudanças de regiões, de parâmetros entre relatórios, não há uma chave de ligação entre os preditores, há diferenças referenciais e quebras de séries comparativas. Torna difícil a comparação estatística da realidade do aborto em Portugal ao longo destes 15 anos. Por exemplo, além das regiões e de séries estatísticas diferentes, nos primeiros relatórios existia a informação da origem geográfica da morada da mãe e o local onde o aborto era efetuado. Hoje já não temos direito a essa informação. Dizem também que há menos abortos, mas falam apenas em números absolutos.
Como já disse, a prevalência dos abortos permanece a mesma, que é 18% sobre o número de gravidezes em Portugal. Quando tentamos analisar o número de abortos repetidos pela mesma mulher, vemos que as repetições são de declaração voluntária, representam apenas 1/3, mas pode ser muito mais porque estas repetições podem não estar declaradas. Portanto, volto a reafirmar que aquilo que foi advogado pelos defensores do aborto, de que quererem um aborto raro, legal e seguro, na aprovação da Lei 16 de 2007, não conseguiram o seu desiderato em cumprir. Portanto, Srs. Deputados, quero também reafirmar que o aborto não é, nem nunca foi, um direito universal. A vida, sim, é que é um direito universal e é um direito consagrado na Carta Universal dos Direitos Humanos. Hoje, de facto, deveríamos estar aqui a falar sobre a vida, mas a esquerda prefere falar sobre a morte e, com esta manobra, coloca também uma perspectiva, o direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde. Estamos aqui a discutir este assunto, a gastar recursos públicos, apenas porque uma jornalista de ativismo lançou um artigo com informação duvidosa e os partidos marxistas aproveitam a boleia para introduzir na agenda política novamente a questão do aborto. Mas, Srs. Deputados, Sr. Presidente da ERSE, vamos aos números. No último relatório disponível, o relatório de análise preliminar dos registros das interrupções de gravidez 2018-2021, vemos que a média do aborto do nascituro continua a ser as 7 semanas. Portanto, bem abaixo do limite legal, com um desvio padrão muito baixo e, portanto, desde 2018 a 2021, a idade média do aborto não se alterou, continua nas 7 semanas, o que não se verifica nenhuma dificuldade de acesso. O tempo médio de espera para a grávida abortar também está descrito neste relatório, que se manteve nos 6 dias, 6,2 até 6,4, com uma mediana de 5 dias e, portanto, também não indica nenhum atraso no acesso ao aborto. No ponto de referenciação da interrupção da gravidez por opção e tipo de referenciação entre público e privado, o público continua a ser o grande local onde se fazem abortos em Portugal e, portanto, também não demonstra nenhum tipo de dificuldade para terminar, por favor. E, portanto, como consideração final, gostava de dizer que o IGAS, esteve aqui, o Sr. Inspetor-Geral esteve aqui, disse que também não tinha nenhum tipo de reclamação neste sentido, de mulheres que não conseguiam aceder ao aborto. Quero saber se na entidade reguladora da saúde esse número também é nulo, se também não existem, e que, portanto, estaremos aqui num fé-diver político assente apenas com base num artigo de jornalismo, de ativismo, que não tem a mínima adesão com a realidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o parlamentar da Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento a entidade reguladora da saúde, Dr. Pimenta Marinho, Dra. Mariana Torres e professor Franklin Marques. Agradeço a vossa presença aqui na Comissão e aproveitar também nesta primeira presença aqui, em que estão os três, já cá tiveram antes, para vos desejar de facto um bom trabalho neste mandato. Esta audição foi solicitada no âmbito de outras, no seguimento de algumas notícias que deram conta de dificuldades no direito de acesso à interrupção voluntária da gravidez e, de facto, dificuldades no direito de acesso, seja a que cuidado de saúde for ou que procedimento médico for, de facto é algo que nos deve preocupar. Nós sabemos, e é certo, que o Serviço Nacional de Saúde tem várias dificuldades de acesso, vamos dizer assim, mas de facto aqui estamos a falar de mais mas estamos a falar de um direito de acesso que impacta diretamente os direitos das mulheres, que foi alcançado com a lei que foi aprovada e neste momento há uma lei que tem um prazo e que tem que ser cumprida e que deve ser cumprida e obviamente o que temos que garantir, independentemente de todas as considerações sobre o tema em questão, a verdade é que existe uma lei que tem um prazo e que tem que ser cumprida. Portanto, o que nós sabemos, e independentemente, e já aqui referiram, e já tínhamos ouvido da parte do IGAS, que existe de facto uma dificuldade em apresentar queixas sobre este tipo de situações, e nós, na Iniciativa Liberal, e eu em particular, temos recebido de facto alguns relatos que, independentemente de não darem queixa, eles existem, e principalmente numa situação de grande culpabilização das mulheres quando optam por este tipo de procedimento. E de facto não me parece e mais quando temos uma lei aprovada, não me parece que isto seja aceitável, que exista algum tipo de culpabilização numa opção das mulheres.
Portanto, e aqui neste caso o que sabemos também é que, obviamente, se este direito de acesso não estiver a ser cumprido, nós sabemos que as interrupções voluntárias da gravidez vão continuar. E acho que ninguém nesta sala quer voltar a um tempo em que as mulheres morriam por falta de condições de segurança para fazer um procedimento que já não se justifica que seja feito nas condições em que era antigamente. Portanto, aqui, as minhas questões vão no seguimento de outras que já são feitas. De facto, queria perceber que dados é que temos sobre este assunto. Já aqui referiram que abriram um processo de averiguação, mas entretanto, diria que já existem dados anteriores ou informações anteriores sobre este tema, e era sobre isso que gostava de perceber. Números de queixas eventuais anteriores sobre este tema do direito de acesso. Gostava de perceber se existem aqui assimetrias regionais sobre as dificuldades de acesso. Gostava de perceber se têm dados sobre em que momento é que o processo falha, se é numa fase inicial ou se já é num encaminhamento posterior, se falha dependendo do método de opção para se recorrer à interrupção voluntária da gravidez. Estamos a falar de dificuldades relativamente ao método medicamentoso, ao método cirúrgico. Portanto, gostava de perceber que dados é que têm sobre isto e confirmar que relativamente ao processo de averiguação que tinha confirmado, que em maio teremos dados, foi isso que e as minhas perguntas eram estas, basicamente têm a ver com a informação que têm neste momento sobre este tema. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Dr. António Marinho e a delegação que o acompanha. Nós estamos a falar de uma situação que, infelizmente, pelos piores motivos, veio a público algo que, lamentavelmente, ainda continua a ser colocado em causa os direitos das mulheres. Ainda assim, tendo em consideração até que o Sr. Doutor falou do número de queixas, também já aqui esteve a ser ouvida, a IGAS também falou que o número de queixas é reduzido. Eu acho que importa que nós tenhamos em consideração que esta situação é uma situação em que a mulher muitas das vezes quer esquecer, Sr. Doutor, quer que passe rapidamente toda esta situação e muitas das vezes depara-se com obstáculos, com dificuldades. E não é prioridade para ela a queixa ou a reclamação. Prioridade para ela é ultrapassar, de facto, a situação vivenciada que deveria ter sido mais cuidada e segura e pelo aquilo que estamos a ter conhecimento, há, de facto, dificuldades. E talvez por aí seja necessário que nós tenhamos em consideração que a dimensão e o do número de queixas não é um critério para perceber a real dimensão de quanto há ou não há resposta, ou a resposta é ou não é aquela que deveria ser dada. Na verdade, nós neste momento estamos confrontados com em cada 4 hospitais ou nunca tiveram, ou tiveram e já deixaram de ter esta consulta. E de facto, nós percebemos que pode haver situações que é inevitável, situações em que todos os seus profissionais são objetores de consciência, pois naturalmente pode haver uma situação em que não há condições para ser realizada a consulta, ou se tem recursos de profissionais, nomeadamente de ginecologia e obstetrícia, que não têm em número suficiente, pois é difícil conseguir dar resposta. Em tempo oportuno, porque o fator tempo é fundamental nesta situação. E nesse sentido, o que é que importa aqui perceber? Importa perceber é como é que estes mecanismos estão ou não estão até, de certa forma, protocolados. Ou seja, um hospital que argumenta e fundamenta devidamente que não pode continuar com a consulta, não tem condições para continuar com a consulta, o que é feito se deixamos as mulheres desamparadas, que simplesmente lhe é dado um número de telefone de uma outra instituição ou é indicado, olhe, contacte a instituição X ou Y, se essa situação é a situação que é aceitável. Em termos até daquilo que são as responsabilidades que a ERS pode, de facto, perceber se uma consulta que deveria estar a funcionar, não estando a funcionar, que alternativa segura, que garantística nós temos para continuar a ter este acesso. Depois há aqui outra situação que tem a ver também com... Isto não é uma situação em que se faz interrupção voluntária da gravidez e já está.
há necessidade de acompanhamento posterior, nomeadamente do ponto de vista psicológico. E aquilo que gostaria também de saber é, do ponto de vista psicológico, se há nestas consultas continuidade, nomeadamente até um período, eu diria, de 1 ano, em que a mulher pode, querendo, ser acompanhada nessa perspectiva. E já agora uma outra questão que também tem a ver, que pode obstaculizar o acesso, tem a ver com quando um hospital da área de referência, da área de residência, não tem resposta, a deslocação pode ser impeditiva, pode ser um obstáculo. E se há algum tipo de apoio no transporte, ou se seria de considerar que fosse implementada um mecanismo de apoio no transporte e na deslocação destas mulheres a um outro hospital, uma vez que o seu hospital de residência, ao qual recorrem, não tem capacidade de resposta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Pimenta Marinho, em respostas agora, até 20 minutos, por favor, se for possível. Muito obrigada. E depois, muito obrigado pelas perguntas. Há aqui 2 ou 3 eventuais questões que depois a doutora Mariana pode responder, mas, primeiro, a entidade reguladora não faz juízo de valor sobre a lei. A lei existe e para nós tem que ser cumprida. A lei existe e diz que os hospitais são responsáveis, o SNS é responsável pela prestação, pela realização da IVG e, caso não seja, tem de encontrar solução no público ou no privado. E, portanto, isso para nós é claro e tem que haver mecanismos que garantam que isto acontece. E nos casos que eu há bocadinho citei de algumas das reclamações, verificava-se que isso não acontecia e, portanto, foram dadas instruções às entidades para o fazerem, para terem protocolos de articulação, modelos claros, depois podemos ver em detalhe se quiserem, mas isso para nós é claro que tem de haver essa articulação. E articulação em tempo útil e que garanta a resposta no tempo adequado para que possa acontecer. Das reclamações que apareceram na ERS e da reclamação e da reportagem também que era vista, e respondendo ali à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, aparentemente a lei não está a ser cumprida. E, portanto, se há hospitais que não têm e que não prestam o cuidado, e se não tem protocolo de articulação, não está a ser cumprida. E, portanto, isso é um motivo também de intervenção da ERS e faz parte, digamos, da nossa atribuição. Das reclamações que nós lemos aqui que temos, em geral, as assimetrias são regionais. De facto, o que acontece é mais na região do LVT, há um caso do Algarve, no norte não haveria nenhum, portanto é mais há essa assimetria regional. Em termos de a mulher, quando quer fazer a IVG, tanto pode ir ao centro de saúde como pode ir ao hospital e pode fazê-lo referenciado pelo centro de saúde ou pode ir diretamente ao hospital. Isso para nós também é claro e vamos fazer esse levantamento para ver se isso está cumprido e respondendo ainda também aqui ao Sr. Deputado Pedro Frazão, uma das variáveis é a questão da morada da bem. Interessa-nos saber onde isso... Mas esse é da DGS, nós vamos fazer a nossa avaliação e a nossa investigação, digamos, para também perceber onde é que isso acontece. A questão da idade, para nós, não é muito relevante do ponto de vista da ERS, faz ou não quer fazer, não tem muita importância nos itens que estivemos a decidir perguntar. E, portanto, outra questão é a ERS não faz só estudos com base em reclamações. Também há áreas temáticas que, em função de prioridades de avaliação,
em função também do histórico que há da própria entidade reguladora, e esta da IVG era uma área que estava previsto nós fazermos um trabalho, porque os casos que apareceram anteriormente já têm alguns anos e, portanto, era necessário fazer. De facto, a legislação tem 15 ou quase 16 anos. Em muitos locais, de início, não houve este sobressalto, e no caso de Lisboa e Valtejo havia 2 entidades privadas que tinham resposta nos casos em que não eram efetuados. Havia algum centro de saúde que faziam também a interrupção médica, que também deixou de existir. Também pensámos, mas isso é uma percepção minha, que também teve a ver com a questão da pandemia e as dificuldades que isso teve, mas é uma das situações que também queremos avaliar. Para nós é claro também que, relativamente aos hospitais que não fazem pelas dificuldades de, por exemplo, terem todos os médicos objetores de consciência, embora parece-nos que as pessoas não podem ser objetores de consciência, provavelmente, para todas as atividades que estão ligadas à ecografia, a consultas, enfim, há uma série de outras iniciativas. E, portanto, mas se não tem de facto de fazer esses protocolos e, portanto, com outros hospitais ou com entidades privadas. Ainda do Sr. Deputado do PCP, de facto, nós temos a percepção, e já disse há bocado, da questão das queixas e das reclamações. Há muitas mulheres que podem não fazer e que o problema, a principal preocupação é resolver o seu problema. Mas pensamos que também, pelo menos com este levantamento, nós vamos ter a ideia real do que existe e das medidas interventivas. Há países que têm mais de 10 semanas, que é também que a IVG pode ser ultrapassado esse prazo. E, portanto, mas isso, lá está, será para fornecer o estudo aos decisores políticos para poderem tomar as melhores decisões que sirvam essa questão. É o que eu leio no jornal, há países que têm 12 semanas, mas esse não é o papel da ERS. Na IVG, para além da IVG propriamente dita, há a questão da continuidade de cuidados, a questão do planeamento familiar e do apoio psicológico. Deve caber à instituição, quer da instituição de origem, quer aos próprios cuidados de saúde primários, que podem garantir algumas dessas atividades. Eu penso que respondi a todos, dando o número de casos de reclamações. Eu pedi agora à doutora Mariana só sobre as reclamações em concreto. Muito bem. Doutora Mariana, faz favor. Antes de mais, bom dia a todos. De facto, como aqui já foi dito, uma das atribuições centrais da entidade reguladora da saúde é, de facto, a garantia do direito de acesso, a defesa dos direitos dos utentes e a garantia do acesso a cuidados com qualidade e segurança. Todos estes temas podem ser suscitados na matéria que estamos aqui a discutir, que é a interrupção voluntária da gravidez. Nós temos aqui 2 pontos, um que é o acesso ao cuidado, por iniciativa da mulher, mas mais do que isto, este acesso tem que ser garantido nas 10 semanas, sob pena de este acesso não estar garantido. Repescando então um bocadinho em termos de histórico, porque penso que responde aqui a grande parte das questões. Desde 2017 até 2022, portanto, digamos que não é só agora que a entidade reguladora da saúde terá alguma intervenção nesta matéria, poderá ter uma intervenção diferenciada neste momento, por se, alegadamente, poder existir um constrangimento que seja mais transversal e que mereça uma intervenção mais alargada. Mas, como eu dizia, entre 2017 e 2022, a ERS já foi acautelando algumas intervenções pontuais, essencialmente reativas. E, portanto, nós temos várias fontes de entrada de informação. As reclamações não são a única fonte de entrada, ainda que seja
uma fonte de entrada fundamental, porque é a voz do utente junto do regulador. Claro que também, como aqui já foi dito, esta se calhar é uma área cuja sensibilidade poderá conduzir a que o número de reclamações não seja muito elevado, acreditamos que possa ser um dos fatores, mas uma notícia veiculada na comunicação social ou uma denúncia também podem servir de gatilho à intervenção do regulador e, portanto, nós já tivemos, pelo menos, 7 processos de inquérito que foram instaurados pela entidade reguladora da saúde neste período temporal que eu referi e que culminaram com a emissão de 9 instruções, porque no âmbito de um processo de inquérito podem derivar mais do que uma instrução a diferentes prestadores, dependendo do que está em causa. Com maior incidência, verificou-se que acabou por ser os anos de 2018 e o de 2022. Nos restantes anos apenas tivemos, digamos, ou uma denúncia, ou uma notícia, ou uma reclamação que suscitou a abertura destes procedimentos administrativos. Se culminaram numa instrução, significa que no decurso do procedimento administrativo foram de facto apuradas provas da existência destes constrangimentos, nos casos que eu identifiquei. Tipicamente, da análise deste histórico do regulador, verifica-se que os 2 temas essenciais que foram identificados nestes processos reconduzem-se a uma restrição efetiva do acesso, em que medida, nos casos em que a mulher procurou acesso à interrupção voluntária da gravidez diretamente numa unidade de resposta hospitalar e esta foi limitada com a justificação de que teria que existir um encaminhamento prévio dos cuidados de saúde primários, que verificamos que a legislação não obriga a que isso aconteça. O segundo constrangimento com maior preponderância tem a ver, de facto, há uma dificuldade de articulação entre os serviços e, portanto, as instruções do regulador durante este período tendiam, de facto, a garantir que os prestadores implementavam os procedimentos, os protocolos, sensibilizavam os profissionais que aí trabalhavam, incluindo os que estão no atendimento ao utente e a quem compete muitas vezes a prestação de um esclarecimento claro e inequívoco e o encaminhamento correto da mulher para o tratamento e o tratamento em tempo útil. Após a emissão de uma instrução, o regulador concede prazo para que os prestadores visados demonstrem a adoção das medidas, dos meios adequados a evitar que a situação se repita e, portanto, em todos estes casos, os prestadores vieram evidenciar no prazo concedido pela ERS ou devidamente prorrogado, quando devidamente fundamentado, que adotaram os procedimentos que tinham sido, que constituíam objeto da instrução do regulador. Este ano tivemos, de facto, uma dinâmica um bocadinho diferente e, portanto, as frentes noticiosas, pelo menos, parecem indicar que estaremos perante um constrangimento, um alegado constrangimento, porque relativamente a estes ainda não temos prova, que poderá ser mais alargado. E, por isso, a acrescer ao que tipicamente é a intervenção do regulador numa lógica mais reativa e, portanto, houve aqui uma iniciativa, já por parte deste Conselho de Administração, no início de março, de determinar a abertura de um processo de monitorização. Este processo de monitorização, e penso que esta informação também será relevante por causa de uma das questões que foi colocada, este processo de monitorização abarca todos os estabelecimentos ou entidades oficiais, digamos, que estão reconhecidas e que inclui as do Serviço Nacional de Saúde, mas também, alegadamente, os 4 privados, não estarão todos a operar nesta matéria, os 4 privados que ainda constam da listagem da DGS. E, portanto, o PMT abarcará todas as entidades oficiais ou reconhecidas para efeito de realização da interrupção voluntária da gravidez. Este processo de monitorização assenta em grande parte em pedido de informação, já foi disparado pedido de informação para todos os operadores, serão igualmente chamados a pronunciar-se, naturalmente, os ACES, as Administrações Regionais de Saúde, a própria DGS, no quadro da prestação de informação. Este processo de monitorização é, como eu digo, amplo e, portanto, grande parte desta informação irá alimentar um estudo que será realizado pela entidade reguladora da saúde e que se estima cujo cronograma tende a findar finais de maio e, portanto, esperemos aí conseguir dar informação relevante, sobretudo em algumas questões que foram aqui suscitadas, eventuais assimetrias regionais, a questão da distância também do acesso a estes cuidados, avaliar tendências e pode ser importante para eventualmente a tomada de decisão, mas tem uma outra frente de intervenção tão ou mais relevante que a realização do estudo, que é detectando-se efetivos constrangimentos
no decurso das diligências que vão ser adotadas no PMT, o regulador atuará imediatamente no quadro do que são os seus poderes, e estes poderes podem ir desde a emissão de uma instrução até a violação efetiva do direito de acesso, que pode consubstanciar uma contraordenação. Portanto, eu penso que, sobretudo, relativamente às reclamações, só aqui um ponto. Portanto, como o Dr. Pimenta Marinho referiu, nós procedemos, todas as reclamações são lidas na entidade reguladora da saúde, e isto é um aspecto importante. E, para além disso, são classificadas por assuntos e por temas. Naturalmente que o grau de detalhe ou de filtro desta tipificação pode ir flutuando consoante o que seja a avaliação, o planeamento estratégico do regulador, a avaliação da sua intervenção nos últimos anos, as características do sistema de saúde e as áreas, digamos assim, que podem suscitar uma intervenção adicional. Daí que se tenha definido agora um filtro mais fino em termos de IVG, que nos permitirá identificar de forma imediata quais são os casos que recaem, que podem suscitar a intervenção nesta matéria. Ainda assim, até agora, ainda que caindo num tema mais lato e sendo certo que todas são lidas pelo regulador, estamos em crer que todas as que indiciaram a violação de alguma destas matérias que eu acabei de referir tiveram um encaminhamento adequado. E por isso é que, entre estes anos, foram instaurados competentes processos de inquérito, porque ainda que sob um tema mais lato, foram identificadas matérias de constrangimento de acesso em matéria de IVG. Penso que grande parte das questões estarão respondidas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mariana. Vamos passar então à segunda ronda. 1 minuto a cada grupo parlamentar presente e depois voltamos a passar a palavra à entidade. Então, eu dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, deputado António Almeida Santos. Obrigada. Muito rapidamente, para agradecer já os esclarecimentos prestados, que são essenciais. Ficamos, de facto, a aguardar com expectativa o estudo que a entidade reguladora da saúde está a fazer. Também tomamos boa nota da questão da criação de um discriminador quanto à IVG. Se pudessem, pelo menos, especificar um pouco mais, eu agradecia. E, de facto, se não houvesse esta lei, apesar dos números nos falarem e dando como bons os 18% de IVG sobre o número de gravidezes, como aqui foi apontado, se não existisse essa lei, não conhecíamos número nenhum. E isso é que é uma grande vantagem em que, de facto, a segurança e, pelo menos, conhecermos e acabarmos com a hipocrisia que reinou durante anos e anos e anos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Cláudia Bento. Obrigada, Sr. Presidente. Também queria agradecer as explicações aqui dadas e os dados fornecidos, e também aguardaremos o relatório que estará então previsto nos próximos meses. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, Srs. Deputados, Sr. Presidente António Marinho. De facto, como foi dito aqui, a mulher, quando faz um aborto, quer esquecer. Quer esquecer porque a verdade que está inscrita no seu coração, e ela sabe que acabou de tirar a vida ao seu filho que ia nascer, ia crescer, ia viver e já não vai. Essa é a verdade que está marcada no coração de cada um e por isso não se esquece. Penso que até esta vertente traumática e brutal do aborto é o que leva o Estado a pagar uma licença pelo aborto voluntário de 100%, ao contrário das baixas por doença, que são de 65%, exatamente por reconhecer esta vertente traumática e inesquecível que é o aborto. Por isso, quero também perguntar à ERS se vai indagar que o Decreto-Lei 16/2007 está a ser cumprido na sua totalidade, ou seja, se podem assegurar que nenhuma mãe grávida é empurrada ou incentivada para abortar por questões eugénicas, por questões económicas, por questões ideológicas quanto ao ideal de família e etc. Muito mais quando a mãe muitas vezes é obrigada a discriminar a sua gravidez por ser a terceira ou a quarta. Sim, os números também nos demonstram que os terceiros e os quartos filhos são muito mais abortados, e isto num país em que a fecundidade desejada pelos casais é menor do que a fecundidade apresentada.
Os números demonstram, de facto, que não há falta de acesso, por este relatório da DGV que eu já arvorei, porque a prevalência permanece nos 18%, porque a maioria dos abortos continuam, 67% diz nas considerações finais, nos últimos anos continua a ser nas instituições públicas, o que demonstra uma resposta eficaz dos serviços, nomeadamente até nos anos 2020 e 2021, mesmo com os constrangimentos da pandemia. Porque o tempo médio de espera da grávida para abortar mantém-se entre os 6,2 e os 6,4 dias, com uma mediana de 5 dias, está aqui no quadro 3,2,5, porque a idade gestacional do feto abortado, doutor, e não da mulher, mas a idade gestacional do feto abortado mantém-se nas 7 semanas, podemos ver isso no quadro 3,2,6. Sem terminar, Sr. E, portanto, há grávidas e crianças a morrer por falhas do SNS, mas a esquerda essa quer calar e aplaude. Há mulheres que esperam anos por consultas de fertilidade e há famílias sem médicos de família. Finalmente, gostava de perguntar, ontem, só para terminar, Sr. Presidente, ontem foi dia 21 de março, foi o Dia Mundial das Crianças com Trissomia 21. Temos notícias no Expresso a dizer que nascem menos 80% de crianças com trissomia 21 em Portugal e fazem mesmo de referência ao aborto eugénico e, portanto, eu gostava que a ARS pudesse esclarecer se há alguma diretiva ou orientação no SNS para implementar o aborto a crianças com trissomia 21, quais são os procedimentos do SNS para apoio a grávidas com crianças diagnosticadas com este caso e se a ERS também está disponível para fazer o levantamento destas situações e saber se de facto o SNS respeita a vida das crianças com trissomia 21, dos seus pais e das suas mães. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Obrigada, Sra. Presidente. Queria apenas agradecer à entidade reguladora da saúde as informações que aqui trouxe. Ficamos a aguardar, de facto, que tínhamos mais dados. Apenas reforçar que, de facto, estamos a falar de um direito de acesso, estamos a falar de uma lei que foi aprovada e estamos a falar do cumprimento da lei. E estamos a falar de um tema em que ninguém quer voltar a uma situação em que as mulheres morriam por falta de condições para levar a cabo uma interrupção voluntária da gravidez. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do PCP, deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, a maternidade é um ato livre, consciente e responsável. E, nesse sentido, esta lei é fundamental neste direito que a mulher tem. Há uma coisa, Sr. Presidente, que eu lhe quero, e certamente o Sr. Presidente terá essa sensibilidade. Estas áreas são aquelas que são mais vulneráveis quando assistimos à degradação do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde está confrontado com dificuldades significativas, nomeadamente em recursos humanos, e áreas como esta são as primeiras a padecer do seu cumprimento quando estamos confrontados com estas dificuldades. E é nesse sentido que quero deixar aqui uma pergunta que tem a ver até que ponto é que as nossas autoridades, nomeadamente agora que estamos na presença da entidade reguladora da saúde, estão despertas para precisamente nestas áreas ser das primeiras a serem de facto fiscalizadas ou monitoриzadas, digamos assim, tendo em consideração a especial suscetibilidade que têm, nomeadamente, na sua concretização. E só para terminar, voltar a dizer, este debate precisa de serenidade para se discutir, independentemente de cada posição ideológica que cada um tenha. Precisa de serenidade e precisa, acima de tudo, de reconhecer e respeitar que é uma situação emocional muito difícil para a mulher. E, portanto, importa que haja aqui uma abordagem das causas que levaram a este não cumprimento e que sejam implementadas medidas corretivas para que o mesmo se concretize. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente. Por favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem. A questão dos discriminadores, ali para a Sra. Deputada, como aqui a minha colega a doutora Mariana disse, todas as reclamações que entram na ERS são lidas. Estamos a ver se agilizamos isso, até gostaríamos que as reclamações não fossem em papel e que fossem em formato sempre eletrónico, porque era muito mais fácil tratá-las e dar muito mais fácil a resposta e do ponto de vista da sociedade isso seria muito útil. Mas
todas são lidas. E eu também não poderia aqui deixar de dizer, porque estou há pouco tempo na ERSE, que encontrei uma ERSE com mais de 100 trabalhadores, muito motivados, muito empenhados e que nunca levantaram nenhuma questão sobre a dificuldade de exercer, digamos, as suas atividades e a missão da ERSE. E que se orgulham de trabalhar na ERSE, como ainda ontem uma nos dizia, depois de 2 licenciaturas. E, portanto, esse aspecto de garantia também do trabalho, da independência e do empenho para que a ERSE possa supervisionar o sistema de saúde e possa ser essa garantia e o farol, digamos, do sistema de saúde. Mas, como lhe dizia, as reclamações são todas lidas e depois são classificadas. E há, em função de alguns temas, mais amplos ou menos amplos. E havia um ligado à ginecologia e obstetrícia, alguma restrição, mas não havia nenhum específico para a IVG. E, portanto, a partir de agora, já connosco, há uma que diz IVG, são classificadas e, portanto, podemos também atuar e podemos estar mais atentos e podemos, quando aqui nos perguntarem números mais efetivos, não precisamos fazer nenhuma pesquisa, porque ela existe e será divulgada periodicamente. Relativamente à questão que o Sr. Deputado do PCP falava sobre a questão destas áreas mais vulneráveis e a questão... Nós compreendemos isso e também nós estamos a discutir as áreas temáticas para avaliação em 2023 e a área da grávida, da gravidez, é uma área que também para nós é importante, a questão das ecografias, o atempadamente efetuadas, porque às vezes há alguma dificuldade e aquilo também tem prazos para que sejam resolvidas. Relativamente à doutora Joana, à sua deputada Joana Cordeiro, a questão do direito de acesso para nós é essencial e é cumprir a lei e, portanto, temos de estar atentos a isso e faremos a intervenção que tiver que ser feita nessa área. Ao Sr. Deputado Pedro Frazão, sobre trissomias 21 e outras patologias, a ERSE não é competência da ERSE. Nós não fazemos nem orientações sobre patologias, nem sobre intervenções sobre aquilo que as ordens profissionais têm a responsabilidade. As ordens profissionais é que cabem verificar esses pressupostos. Não é matéria de intervenção da ERSE intervir nessa área. Relativamente ao PSD, acho que não me colocava nenhuma questão, que aguardava o estudo e nós prometeremos divulgá-lo logo que esteja concluído e que seja útil para essa percepção. Acho que respondemos a todas as questões, que não há mais nenhuma. Muito obrigada, Sr. Doutor. Em nome da Comissão de Saúde, agradecer-vos os vossos esclarecimentos, a vossa vinda cá e reforçar votos de um bom trabalho. Dr. Pimenta Marinho, doutora Mariana Mota de Torres, professor Dr. Franklin Marques, de nossa parte. Muito obrigada. Com licença. Damos então como terminada esta audição, depois temos a segunda parte da reunião. Muito obrigada.